Hoje o nosso bate-papo, né, ele vai ser uma coisa mais prática, que eu vou ensiná-los como fazer, né, o que quadrado utilizando o R, tá? Na aula passada, no nosso bate-papo passado, eu falei sobre a questão da parte teórica do cálculo do que quadrado e hoje nós vamos fazê-lo, né, usando o R. Então, para isso, eu vou abrir o meu R, né, ó, vou abrir o R, tá, ó, e vou vir aqui em arquivo, tá, ó, arquivo, novo script, tá, ó, arquivo, novo script. Uma coisa que, se você tem o hábito de usar o RStudio, dá na mesma, tá, pessoal? Eu gosto de usar isso aqui no canal porque eu acho que ele fica menos poluído. Eu acho o RStudio mais poluído para quem está iniciando, né, a trabalhar com o R, tá? Mas se você fizer no RStudio vai dar a mesma coisa, tá? Então eu vou começar com cabeçalho. Eu sempre começo com hashtag para que o R entenda que é somente um texto, não é um comando. Se eu não coloco hashtag, o R vai entender que é um comando, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, meu primeiro script para o que quadrado, tá? Aí eu vou colocar aqui quem fez, vou colocar que foi eu, né? Rodrigo Ferreira de Moraes. Só para deixar organizado o meu script, né, ó, Moraes, ok? Aí eu vou dar aqui separar, né, ó, e a primeira coisa que nós temos que fazer, né, ó, hashtag novo, para o R entender que é um texto, né, ó, buscar a pasta onde está o banco de dados, tá, ó, para o R entender isso. E para fazer esse comando, eu vou digitar isso, ó, 7wd, tá, ó. Eu vou abrir um parênteses, vou abrir uma aspa e vou digitar o endereço para o R entender e ir lá e buscar a minha pasta, tá, ó. C barra invertida, canal, tá? Vou fechar a aspa e pronto. Então, o meu bloquinho de notas, né, o meu banco de dados está nesse endereço. Aí você complementa aqui, né? Você que coloca o seu endereço aonde está o seu banco de dados. Você só tem que trocar isso aqui, tá, ó. Aí eu vou colocar aqui, né? Aí eu vou dar um Ctrl R. Observe que aqui ficou vermelho, significa que o comando está correto, tá, ó. Eu vou dar um comando aqui para conferir se eu abrir, né, ó, conferir se a pasta está correta, né? Se a pasta que eu abri está correta. Como que eu faço isso? Eu dou esse comando, ó, dir, tá, ó. Só dir, abre parênteses e fecha parênteses, tá? Eu vou dar um Ctrl R. Olha lá, está correto. E nós vamos trabalhar hoje com esse bloco de nota aqui que é visita, tá? Que eu vou disponibilizar depois na descrição do vídeo para que você possa fazer e ter um modelo de bloco de notas para você poder fazer os seus trabalhos, tá? Então, fiz isso agora, tá, ó. Agora eu vou partir para um próximo ponto, que é, né, ó, eu vou abrir, deixa eu ver aquela aqui, ó, de novo, hashtag, né, ó, abrir o banco de dados, tá? Que está dentro dessa pasta. E criar, né, ó, criar um objeto, tá, ó. Criar um objeto, tá? Então, como que eu faço isso? Eu vou digitar aqui, ó, o objeto vai ser dados. Esse objeto é onde eu estou criando um atalho, aonde estará meu banco de dados, para eu não ter que ficar sempre digitando o endereço completo. Então, eu crio um objeto e dentro desse objeto vai estar o meu banco de dados. É como se fosse um atalho, tá, ó. Então, olha lá, sinal de menor, tá, ó, sinal de menor, um tracinho, né, ó. Então, eu vou colocar read, que significa ler, né, read.table, que é a extensão que a gente usa para falar que é um bloco txt, né, ó. Vou abrir o parênteses e vou colocar o nome, abrir uma aspa e vou colocar o nome do bloco de dados, visita.txt, para ele entender esse txt é a extensão do bloco de notas, tá? Do
de bloco de notas. Se fosse Excel, é XLX, se eu não me engano, tá? Aí eu vou colocar, fecha aspas, vírgula, e vou falar que tem um cabeçalho, que é o red igual a true, que significa dizer que essa tabela tem um cabeçalho, tá? Que é a primeira linha onde está o nome das variáveis, tá? Se eu digitar dados, tá? Agora, olha o que vai acontecer, pessoal. Ctrl R, opa, read.table, visita, deixa eu ver o que eu errei, dados, deixa eu dar o comando aqui que eu não dei, né? Read.table, isso que não deu errado, e dados. Olha só, pessoal, abriu o meu bloquinho de notas, tá vendo? Ele tá aqui. O que nós vamos testar hoje aqui, pessoal? Nós vamos observar, nós vamos querer saber se existe uma associação de abelhas nativas com a família Asteraceae. Se existe essa associação ou se isso ocorre ao acaso, tá? Então, a pergunta que nós queremos saber. Então, esse pesquisador ele foi a campo, tá? Ele foi a campo e verificou, ficou olhando plantas da família Asteraceae e verificou se ela é visitada por abelhas nativas ou por abelhas exóticas, tá? Porque ele queria saber se existe uma preferência, né, das abelhas nativas pela família Asteraceae ou se isso ocorre ao acaso, tá? Então, a pergunta poderia ser, né, existe uma associação de abelhas nativas, né, com a família Asteraceae? Então ele foi lá, ficou observando espécies da família Asteraceae e observava se a abelha era nativa ou se era exótica. Tá, ó. Então aqui, ó, observe que os dois dados são qualitativos, nativa ou exótica e Asteraceae ou outras famílias, certo? Então vamos ver se existe essa associação, tá? É só um exemplo, mais um exemplo, como pode ser aplicado aqui. Eu vou fragmentar a minha tabela, né? Ó, fragmentar a tabela em linhas e colunas, para que nós possamos fazer a nossa análise e o R consiga entender que a nossa tabela está dividida em linhas e colunas, tá? Ó. Então eu vou colocar ATAT, tá? Ó. ATAT de dados, tá? Ó. Que é o que tem aqui dentro de dados? Esse bloquinho de nota aqui, ó, visita, que está aqui. Vou dar um Ctrl R, tá vendo? Ó? Então agora estou pronto para, né, para proceder à minha análise. Já li a minha pasta, já joguei meu banco de dados para o R, agora é só proceder com a análise. Então o que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou fazer uma tabela de contingência. Fazer a tabela de contingência. Tá, ó, contingência. Aí o que eu vou fazer agora com essa tabela de contingência, né? Como que eu faço para fazer ela? Eu vou fazer assim, ó, tabela, tá, ó. Como que eu faço? Com esse comando, ó, tabela. Lembram lá que eu falei da tabela de contingência, né? Que você conta quantos, ele vai colocar quantas abelhas nativas visitaram a família Asteraceae e quanto visitaram outra família. E as exóticas também, quantas exóticas visitaram a família Asteraceae e quantas visitaram outras famílias. Então vou criar um outro objeto que é chamado de tabela, tá, ó. Vou colocar aqui o sinalzinho de menos, o tracinho, e vou colocar table, tá, ó, table, e vou colocar abelha. Ó, observe que eu coloquei com letra maiúscula, por quê? Observe que aqui está no cabeçalho, né, ó, está com letra maiúscula, tá, ó, table, vírgula, aí a outra família, tá, ó, e vou dar um Ctrl R. Olha lá, se eu digitar agora, né, esse objeto e pedir para ver o que tem dentro dele, opa, deixa eu colocar aqui tabela 1, tá, pessoal? Tabela 1, porque nós vamos fazer de dois jeitos, tabela 1, e vou colocar tabela 1, tá, ó. E se eu der um Ctrl R, olha lá, ele fez a tabela de contingência, contingência. Exótica 34, outras famílias 40, nativa 26 e exótica 12, tá, ó, em outras famílias. Caiu aqui o microfone, deixa eu arrumar, pronto. E agora eu vou fazer de outro jeito, ó, olha como que eu posso fazer também a tabela, ó. Tabela 2,
Ó, vou colocar assim, tá, ó, tracinho, tabela, aí eu vou inverter, tá, ó, família, vírgula, abelha. Se eu der um Ctrl R, vai executar, tabela, table, desculpa, aqui é table, tá, ó, table, tá, ó. Se eu der um Ctrl R, ele vai executar, tá, ó. E aí, eu vou digitar aqui tabela 2, dar o Ctrl R novamente. Olha lá, ele inverteu, tá vendo? Ó? Asterácea e outras, exóticas e nativas. Mas a forma correta, tá, é essa primeira aqui, não é essa segunda, tá? Porque aqui nós queremos saber se existe uma associação de exótica com asterácea. Aqui está sabendo se tem associação das famílias com a exótica. Poderia ser, né, com exótica ou nativa. Aí depende da pergunta que você gostaria de responder. Mas a gente vai usar na nossa análise essa tabela 1, tá, ó. Vamos fazer aqui, lembra que eu fiz um gráfico que eles às vezes nos induz ao erro, que é um gráfico de barra, né, ó. Eu vou fazer aqui, ó, um gráfico, ó, gráfico para apresentar o resultado, tá, ó. A gente vai fazer um gráfico de barra. Aí eu vou colocar aqui, ó, gráfico de barra, tá? Bom, aí eu vou colocar aqui, ó, bar plot, tá, ó, que é o comando para gráfico de barra, tabela 1, que é essa aqui, tá, ó, tabela 1. Aí eu vou colocar assim, ó, beside, tá, ó, igual a true, vírgula, legend igual a rule.names, que é o nome das linhas, tá, ó, das linhas, que é exótica e nativa. Aí eu vou colocar aonde que ele vai buscar isso, na tabela 1, aí eu vou fechar os dois parênteses. Se eu der um Ctrl R, olha lá, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Asterácea e outras famílias. O mais escurinho é a exótica e o mais clarinho é a nativa. Aí lembra que eu falei que às vezes a gente olha isso e a gente tem o hábito de julgar só pelo tamanho das colunas, e isso pode induzir ao erro. Então, para a gente saber se existe, né, uma associação entre a família Asterácea e outras famílias, a gente teria que realmente olhar, até porque os números aqui, né, são diferentes, né? Se a gente observar aqui o número de amostras, pode ser que seja diferente, né? Então, de abelhas, né, de plantas observadas de Asterácea e de outras famílias, pode ser que nós observamos mais Asterácea e menos outras famílias. Então, para afirmar com certeza se existe uma associação entre as abelhas nativas e exóticas com a família Asterácea, nós precisamos então fazer o Q². Mas você pode apresentar esse gráfico, né, no seu trabalho e colocar, né, o resultado em cima, né? Você pode colocar esse gráfico e escrever o resultado do Q² lá no texto do seu resultado, tá bom? Então tá aqui o gráfico de barra, tá, ó. Aí agora eu vou fazer isso aqui, tá, ó. Vou dar uma separação e nós vamos fazer, né, ó. Se você quiser fazer para a tabela 2, tá, ó. Ah, eu queria ver da tabela 2, né? Mas aí você pode até fazer isso como exercício, né, ó. Bar plot, aí eu vou mudar aqui tabela 2, tá, ó, tabela 2 e tabela 2. Se você fizer, né, ó, olha só o que vai dar. Se você dá o Ctrl R, olha lá, ele inverteu exótica e nativa, Asterácea e outras famílias. Ele inverteu a forma de apresentar. Depende do que você quer, de como você coloca a sua pergunta no seu trabalho, tudo bem? Lembrando que o Q² ele não trabalha relação, mas sim associação entre variáveis qualitativas, certo? Então agora a gente faz o nosso Q², né, ó, é só fazer o teste do Q². Você já tem o gráfico para colocar e vamos colocar aqui, ó, resultado, né, ó, que eu estou criando um novo objeto onde vai ficar o resultado do meu Q². Então eu vou colocar aqui, ó, xq, tá, ó, xq.teste, tabela 1,
tá, ó. Eu vou dar um Ctrl R, tá? E vou colocar resultado, né? E vou olhar aqui. Tá vendo, ó? Ele fez aqui. Agora vamos fazer um negócio aqui para a gente ver se isso é significativo ou não, tá, ó. Vou pegar aqui o resultado, tá, ó. Um cifrão. Vamos colocar expected, né? Vamos dar um Ctrl R, né? Resultado. Aqui tá o... Opa, tá errado aqui, tá, pessoal? Vamos botar aqui um R aqui e vamos botar um Ctrl R, né? Aqui, tá aqui o resultado do meu aqui quadrado, tá, ó. Eu vou apagar essa parte aqui que não vai ser necessário. Deixa eu ver aqui só se vai dar... não é necessário. Deixa eu só ver aqui, pronto. Tá aqui, tá, ó. Isso aqui era o esperado, né, para hipótese nula. Não tem aquele... Aqui nós fizemos a tabela que nós observamos e qual seria o esperado se a nossa hipótese que existe... na verdade, nós estávamos testando a hipótese que não existia associação entre abelhas exóticas e nativas. Então, qual que era o esperado que não houvesse essa associação? Então, deixa eu só repetir aqui, ó. Vou copiar aqui o tabela 1 e vou colocar aqui embaixo, tá, ó. E vou dar o Ctrl R. Olha lá. Observe aqui, ó, que nós observamos que 34 abelhas visitassem a família Asteraceae, né, de exótica. Isso foi o que eu observei. Para que essa associação não existisse, tinha que ter visitado aproximadamente 40, tá, ó, e 26 de nativa. E o esperado era que se visitasse 20 caso a hipótese fosse nula, ou seja, caso não existisse a associação, tá? Aqui, visitando outras famílias, teria que ter 40. E observe que visitaram 34 abelhas exóticas, visitaram outras famílias. Isso aqui, então, era o esperado caso não existisse associação entre as variáveis, tá? Entre as duas variáveis. As espécies exótica e nativa e Asteraceae, né? E outras famílias, tá? Então, isso aqui, né, tá o nosso, é o que era esperado, tá, ó. Então, resultados, cifrão expected, era o que era esperado caso não existisse associação entre as duas variáveis. E o que nós observamos foi isso em campo. E o que nosso Q quadrado está falando, tá, pessoal? Que o P foi de 0,39, ou seja, ele foi menor que 0,05, que significa dizer que existe uma associação entre as duas variáveis. Existe uma associação entre a família Asteraceae, né, com o tipo de abelha, né, se é exótica ou nativa, tá? Então agora você pode redigir o seu texto e colocar, né, que o Q quadrado ele foi igual a 4, pode pegar duas casas, por exemplo, 23, e um P igual, um grau de liberdade igual a 1, e um P de 0,0, vamos arredondar aqui para duas, você pode colocar as três casas, 0,039, que ele foi menor que 0,05, então nós podemos afirmar, né, que existe uma associação do tipo de abelha com as famílias que essas abelhas visitam, tá? Exótica ou nativa. Ou a gente pode falar que existe uma associação entre a família Asteraceae e outras famílias com o tipo de abelha exótica e nativa, tá? Então tá aqui, tá, pessoal, o script para vocês. Vou deixar lá o script, um bloquinho de notas para que você possa treinar, mas tá aí para vocês poderem brincar, né, e adequar o script para suas análises, beleza? Espero que tenha sido útil, tá? E que vocês tenham gostado. Abraço e até a próxima, tá bom, pessoal?